Bom dia, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos trabalhando a aula 15, cores em formas, né? E também traçando cores. Vocês têm percebido que nas aulas anteriores nós temos falado muito a respeito de cores, tinta, pintura, né? Então vamos só dar uma recordada na aula passada. A aula de hoje é da página 70. Mas vamos estar dando uma retomada ali na página 69, onde nós conversamos a respeito de tradição, que era para cada um fazer um desenho, né? Aqui a imagem está pedindo para você fazer um desenho da tradição da sua família, da sua cidade. Eu, no caso, é tradição na minha família, churrasco. Nós gostamos muito de fazer churrasco. Então a tia Márcia fez um desenho aqui, ó, não sei se está dando para ver, de uma churrasqueira, uma mesa, todo mundo em volta, com uma árvore, que o pessoal lá em casa gosta às vezes de ficar debaixo da árvore fazendo um churrasco, que é a minha tradição familiar, tá? Que nós nos reunimos, vamos fazer uma coisa? Vamos, churrasco. Primeira coisa que todo mundo pensa é estar fazendo um delicioso churrasco. Então mandem para mim as fotos de vocês que eu preciso postar e para saber um pouquinho na nossa aula online, cada um me fala um pouquinho da tradição da sua casa, da sua experiência, a tia quer ouvir vocês, tá? Então vamos lá, voltando para a página 70 da aula 15. Nessa aula de hoje, cores e formas, nós estaremos trabalhando da página 70 até a página 74, tá? Primeira coisa, hoje nós vamos falar muito, aqui ó, na página 70 fala a respeito da pintura e a arte da cor. Sempre que nós falamos em pintura, a primeira coisa que vem na nossa mente são as cores, né? A gente pensa, né, em vários tipos de cores, é a primeira coisa que nós pensamos. Então tá escrito, ó, tá aqui na apostila, mesmo que sejam utilizados vários traços, várias formas, o que mais se destaca numa pintura são as cores. Então, um exemplo, caso eu faça um desenho aqui na folha, né? Eu faça um esboço de uma árvore, tá? Eu acabei de fazer o esboço de duas árvores, como se eu fosse desenhar uma floresta. A partir do momento que eu fiz esse esboço, desculpa, vocês verificam que ele está sem cor. Então, a partir do momento que eu fizer uma pintura aqui, vai dar outro destaque. Então, a pintura, o que destaca são as cores, né? Então, vocês vão estar observando, hoje nós vamos trabalhar bastante sobre o artista Charles Luciano, Acres Luciano, tá? Essa imagem aqui do lado, vocês podem estar verificando que está escrito, ó, Batera Jean, tintura acrílica sobre tela. É uma pintura que o Acres Luciano, ele fez, né? A tela tem 2 metros por 1,5 metro. Então, é uma tela enorme, uma tela de pintura bem grande. Eu procurei essa imagem e eu ainda não consegui localizar ela nas imagens dele, porque ele tem uma imensidão de telas, né? O que nós vamos observar aqui, ó? A primeira atividade é sobre observar e pensar. Aí tá falando aqui, ó, observe na obra ao lado e complete a frase abaixo. Nesta obra predomina a cor primária. Qual é a cor primária que mais se destaca nessa obra? Deem uma olhadinha, qual que é a cor que mais tem destaque aqui? Nesse caso, é a cor azul. Pode dar uma olhada que você vai ver que a maior parte das cores aqui, ó, da pintura está em azul, né? E aí depois tem a pergunta, a forte presença de linhas, correto? Tem várias linhas na obra, mas que tipos de linha, que presença de linha que tem na obra dele? Vocês perceberam que nas obras dele, as linhas que ele mais utiliza
são bem sinuosas. Ele não trabalha só com linha reta. Ele trabalha com muita curva, círculo, não é nada muito reto, sabe? Horizontal ou muito vertical. Ele trabalha com vários traços mais sinuosos, né? Aí tem outra pergunta. O está em segundo plano. Quem que está em segundo plano aqui? No caso é o músico, porque o instrumento está chamando muito mais atenção do que o músico. Então aqui no caso, o músico está em segundo plano, né? E o instrumento musical que está em primeiro plano, como que é classificado esse instrumento? Membranofone, tá? Eu até anotei aqui para vocês, membranofone, que é esse instrumento que ele está tocando, parece uma bateria, né? Por quê? O vibrador que gera o som é uma membrana, por isso que faz que esse instrumento se chama membranofone, não é a bateria que a gente conhece hoje. Esticada sobre um ressonador, é um instrumento musical que está em terceiro plano, tá? Então, esse instrumento, ele está sobre outro instrumento musical, que se destaca o terceiro plano. Então, aqui, ó, as respostas nós temos, predomina a cor azul, a presença de linhas sinuosas, que eu expliquei para vocês. Quem está em primeiro plano é o músico, o instrumento é o membranofone, que gera o som, né, por causa da membrana que está esticada aqui sobre um ressonador. E o instrumento musical, em terceiro plano, é classificado como idiofone, porque o som é gerado pelo seu próprio material. Então, o próprio material, quando ele faz o som, ele é classificado como idiofone, no terceiro plano, tá? Então, nós vamos, essa parte é isso. Aí nós vamos para a página 71, onde nós estaremos falando um pouco do artista Aclis Luciano. Esse artista, o Aclis Luciano, ele nasceu em São Paulo em 1966. Desde pequeno, ele já desenhava. Desde criança, bem pequeno. Ele criava os rostos e moldes. A mãe dele era costureira. Então a mãe dele fazia as roupas, ele fazia molde de rosto, tudo com a costura da mãe dele. Ele aproveitava as roupas da mãe e fazia molde, né? Vocês podem estar lendo aqui, ó. Ele frequentou o curso universitário de comunicação visual, então ele sempre foi ligado a expressões visuais. Ele sempre gostou desde pequeno. Ele não conseguia ele não conseguiu concluir os estudos dele por falta de dinheiro, das condições financeiras dele. Então, desde criança, ele estava decidido que ele queria uma profissão que desse prazer para ele. Ele não queria uma profissão que desse dinheiro, ele queria uma profissão que desse prazer. Então, ele se tornou autodidata. Lembra que eu já falei para vocês sobre autodidata na parte da música? Quando a pessoa consegue tocar um instrumento, tocar sem nunca ter aprendido na escola, ele foi em relação às artes, em relação à pintura. Tanto na parte musical quanto na parte artística, de artista plástico, ninguém ensinou ele. Ele começou a pintar sozinho. Olha aqui a figura do lado direito aí de vocês, da imagem visual que ele fez. Então, entre 1998 a 2013, ele desenvolveu uma série de pinturas intitulada DIN, Código de Barra e Goma Laca, tá? Essas pinturas eram feitas em telas grandes. Ele sempre gostou de pintar em telas enormes. Ele não gosta de pintar em tela pequena. Ele produzia ao vivo essas telas. Então, ele podia estar num barzinho, na praia, num museu, onde fosse. Ele fazia na hora. Não sei se vocês já viram alguns artistas, às vezes artistas de rua,
que pinta azulejo, que pinta quadrinho. Às vezes você vai numa praia, eles pegam e fazem para você a arte ali na hora, né? E você acaba comprando aquele quadrinho pequeno, alguma coisa. O Aclis fazia a mesma coisa, só que numa tela imensa, numa tela enorme, né? Então, ele ficou, né, nesse período de 98 a 2013, ele ficou as obras dele ficou entre as obras de vários artistas famosos no Brasil e no exterior. Atualmente ele é um artista multimídia que combina várias modalidades artísticas e promove um diálogo entre a técnica tradicional da pintura, fotografia e recursos tecnológicos. Ele usa então o computador. Hoje não é só na pintura. Ele usa o computador para fazer várias artes, né? Além dos trabalhos individuais, ele atua como pintor digital em eventos artísticos e culturais, criando uma imagem ao vivo com recursos tecnológicos, que é o que eu acabei de explicar para vocês. Hoje ele usa o computador, vários recursos. Eu tenho aqui na tela para mostrar para vocês, se vocês colocarem aí no Google ou no YouTube, vocês vão ver várias obras deles. Olha, este é o artista, esse é o Aclis, tá? Ó, ele pintando. Olha a imagem que está na apostila de vocês. As pinturas dele são bem variadas, tá vendo? Bem colorida, ele usa cores fortes também. Aqui a parte que ele usa, ó, mais uma parte contextual, usando sinais, tá vendo? Aqui, ó, bastante com instrumento musical. Então, ele tem uma variedade. Seria interessante vocês entrarem fazer essa consulta para verificar a obra dele, que é muito legal, que está fazendo parte da apostila de vocês, para vocês buscarem saber mais sobre ele, tá? Aí nós vamos agora para a página 72. Na página 72, nós vamos... lembra quando nós falamos sobre tema e conteúdo? Tema é o nome e o conteúdo é o que você escreve. Vocês estão lembrados, nós já falamos bastante sobre isso. Há várias aulas, né? No ângulo, nós costumamos estar repetindo o que já foi falado para você recordar, para você conseguir desenvolver a atividade. Então, aqui na página 72, quando o artista é provocado, motivado por um tema, que é o título, no caso, inicia um processo de criação no seu pensamento para encontrar as formas ideais e revelar o conteúdo da obra. Vem de novo o que eu falei para vocês, a historinha. Você tem lá um nome, televisão. Se você já tem um título, televisão, você vai imaginar o que você vai escrever sobre a televisão. Aí você vai descrever o conteúdo. E para que outras pessoas saibam que o pensamento do artista, é preciso compor uma obra. Então, se é na linguagem literária, você vai fazer uma redação, alguma coisa, você vai escrever. Se você é um artista de artes plásticas, um pintor, você vai retratar como? Na forma do desenho, na forma de pintura, na forma de escultura. Então, as pinturas de Gin, né? Aquelas que eu falei que são feitas com goma laca, tudo, e foram pintadas por Aclis Luciano, ela teve um tempo e espaço na hora da execução da obra. O artista faz esboços para indicar quais imagens integrarão a composição, que eu expliquei para vocês. Por exemplo, eu fiz um esboço de uma árvore. Então, na minha cabeça tem um tema lá, floresta. Então, eu comecei. A primeira coisa que tem na floresta é o quê? A árvore. Então, eu comecei a fazer o desenho da árvore. Aí, eu lembro que lá no meio da floresta também tem umas samambaias, tem uns matos menores, tem coqueiro, tá? Tem uns coqueiros. Aí eu começo a desenhar. Conforme eu estou pensando aqui a respeito da floresta, tá um riozinho no meio da floresta, tem lá um córrego, um rio que passa, tem
flores na beira do rio, tem pedras, né? Tem uns coqueiros bem alto, tem árvores enormes. Então, na hora que eu pensei na floresta, eu imaginei um monte de coisa. Aí eu fui desenhando de acordo com o que eu estava pensando. Aí, de repente, saiu o quê? Saiu árvores, coqueiro, o rio, a pedra, tudo que eu lembrei que tem na floresta. Eu posso desenhar um pássaro, eu posso desenhar uma cobra, tudo que na minha imaginação tem na floresta. Aí, o que acontece? Eu posso, aqui tá só o esboço. Como artista, eu vou fazer o quê? Querer pintar isso daqui. Aí eu vou pegar esse esboço e vou fazer uma pintura. Eu vou catar as tintas e vou pintar. Aí eu posso estar pintando, vocês em casa podem estar pintando esse esboço, esse desenho que vocês fizeram com tinta guache. Pode ser uma paisagem. Se você vai dar um nome pro seu. O meu eu coloquei floresta, tá? Ó, então o meu eu vou colocar floresta. Então depois eu vou pintar a minha floresta. Na aula online nós vamos estar pintando junto. Na página 73, que é uma continuação do que nós estamos falando, tá falando aqui, ó. Você conversou com pessoas sobre a sua família, sobre as práticas tradicionais que realizavam. Certamente teve algumas lembranças. Então, nós estamos voltando lá para a tradição, sobre o desenho que você fez, sobre o que você conversou com a sua família. Então, quando você lembrou da tradição da sua família, que você fez o desenho, você foi desenhando e lembrando das coisas que o papai, a mamãe, os avós, alguém falou para você. Então agora nós vamos conversar com os nossos colegas sobre o seu desenho. Então na nossa aula online nós estaremos interagindo e falando cada um pouquinho do seu desenho, né? Como está escrito aqui na página 73, neste momento você ficou com muitos macaquinhos no sótão. O que significa isso? Ficou com muita ideia na cabeça. Então você ficou com muito grilo na cabeça, com muita coisa pensando, né? Pode ver, tem a imagem de uma menina com um monte de macaquinho. Esse macaquinho aí quer dizer que ela ficou pensando no que ela ia desenhar, no que ela ia fazer. É o que vocês costumam fazer quando vocês vão pensar em criar alguma coisa. Então, as ideias, elas são importantes. O que está na nossa cabeça, nós não podemos pegar, nós não podemos palpar, né? Então, as nossas ideias, a gente não pode nem pegar, nem tocar. Então, uma forma de pôr para fora, de não perder, é ou escrevendo, ou desenhando, aqui no caso, ou pintando. Então, essa é uma forma da gente registrar. Então eu quero que vocês peguem uma folha em branco, vocês peguem uma folha, façam um desenho, tirem uma foto e mandem para a tia Márcia, tá? E podemos também estar fazendo junto na nossa aula online. Agora na página 74, vocês já fizeram, vocês vão estar fazendo esse esboço que eu pedi, né? Que no caso é uma ilustração. Vocês, olha, para aqui, ó, para dar certo, faça uma ilustração do desenho que você imaginou, que eu, no caso, já fiz, o meu é a árvore, né? A floresta. E essa ilustração, ela é uma composição visual e você vai escrever qual é o assunto. Eu fiz a ilustração e escrevi floresta, vocês não podem esquecer. Quem desenhou, o que estiver imaginando, coloca o nome bem grande aqui para a tia Márcia, tá? E na próxima aula, nós vamos estar fazendo, nós vamos pintar um quadro, ou um pedaço de madeira, ou num pedaço de papelão, ou numa camiseta velha. Nós vamos estar criando alguma coisa junto, tá? Essa é a atividade que nós vamos estar fazendo na próxima aula, que ela é bem rápida, ou então vocês já podem estar separando esse material, qualquer coisa, ó. Pode pegar uma tela, ou uma caixa de madeira, ou uma caixa de sapato, camiseta velha, o que você quiser. Ou um pedaço de papel mesmo. A tia Márcia
tá mandando um kit para vocês, vocês podem pegar um daqueles papéis e nós vamos estar pintando, fazendo uma pintura de acordo com a nossa imaginação, tá bem? Então, muito obrigado pela atenção de vocês, a tia Márcia adora vocês, tudo isso vai passar logo, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, amo vocês!